be deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me Estamos de volta aqui. Quero te convidar para a gente, junto com a palavra de Deus, se você puder com a sua Bíblia, se você puder abrir, nós estamos no Evangelho de João. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre isso, e aqui eu quero lhe convidar para um momento muito especial. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre lidando com o nosso passado. Como que você lida com o seu passado? Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer todo o tempo. Como é que você lida com o seu passado? E a despeito do meu e do seu passado, alguns problemas que a gente tem. Nós falamos semana passada, eu só quero recapitulá-lo aqui de forma rápida, e se você quiser na íntegra ter o contato dessa mensagem, você pode entrar no nosso canal do YouTube, e ali você ter na íntegra tudo o que aconteceu, tudo que a gente conversou sobre semana passada, que vai continuar hoje, e vamos terminar semana que vem, se Deus quiser. Se Ele quiser falar mais, nós vamos mais para frente, mas a priori seria isso. A palavra de Deus na semana passada, nós conversamos e entendemos que o passado é uma prisão. E que algumas pessoas, a despeito de ser uma prisão, têm colocado, às vezes, algum até defunto ali. Defunto. Ou seja, carregando com um passado morto nas suas costas e trazendo mal para si. Trazendo mal para a sua realidade, trazendo mal para a sua vida presente e bloqueando, trazendo problemas para o seu futuro. Falamos sobre isso semana passada, que inclusive a gente tem se adoecido. Muitas pessoas estão se adoecendo por causa de um passado não tratado, por causa da forma que eles lidam com o passado. E a gente colocou bem claro aqui para a gente pensar, e aí é uma questão para a gente guardar, do que nós falamos semana passada, é que é muito importante tratar do passado. É muito importante lidar com o nosso passado de uma forma a ressignificá-lo, a desenvolvê-lo, a transformá-lo. Jesus fez isso nesse texto de João, capítulo 21, a partir do versículo 15 a 17, Pedro é interrogado. Por quê? Por causa dessa situação do passado, ele não poderia continuar vivendo se não fosse tratado o passado. Talvez eu não sei se a sua vida está assim, mas tem muita gente que está travada no passado, está travada no presente, melhor dizendo, porque no passado está acorrentado. Não conseguindo se libertar do passado, não consegue viver o presente e nem se projetar a um futuro diferente. Essa pergunta é feita para todos nós, e essa palavra é para trazer claridade à sua e à minha vida. A despeito de tudo isso, essa necessidade de tratar a nossa vida, porque Jesus diz em João capítulo 10, que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Por isso que a gente precisa entender isso de forma clara. Vida com qualidade, deixa eu te dizer essa frase, guarda isso que a gente falou semana passada. Vida com qualidade é resolver o passado, intensificar o presente e entregar o futuro. Se você quer viver uma vida de qualidade, vocês têm que entender esses três elementos do passado, presente e futuro. O passado, eu ressignifico, eu trato, eu resolvo, eu me ajusto com ele. O presente eu intensifico, que é o dia hoje, esse é o momento para se viver. E o amanhã, eu entrego para Deus e deixo para ver o que Deus tem para mim. Que farei, se eu farei isso ou farei aquilo, está tudo entregue na mão do Pai. Mas a despeito de tudo isso, por que é importante, segundo o texto que nós lemos semana passada, por que é importante resolver o passado? Só para você guardar. Fizemos alguns apontamentos. O primeiro deles é por causa de Satanás, o acusador. Segundo a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele vai viver atormentando, incomodando a mim e a você a despeito do nosso passado. Do que eu fiz, colocando, apontando culpa, incomodando e falando, você não é digno, você não pode. Ele vai ficar fazendo isso. Enquanto você não resolver o seu passado, ele vai ficar fazendo isso com você. A segunda consideração é que a gente precisa também fechar ciclos. Janelas abertas, a gente falou sobre isso semana passada. Jesus está fazendo isso com João. Caso contrário, Pedro, em João 21, está fazendo isso com Pedro. Caso não fizesse, me permita usar essa expressão, Pedro ia ficar com galofobia. O que é galofobia? É medo de galo. Ah, mas medo de encontrar com galo? Não, toda vez que ele ouvia ou ouviria um galo cantar,
ele lembraria do que ele fez com Jesus, negando Jesus. Então, foi tratado isso. Jesus tratou com ele. Então é importante fechar ciclos, fechar janelas, ajustar as fases da nossa vida. E terceiro argumento que nós falamos semana passada é para viver, porque não é para sobreviver. Tem gente que está sobrevivendo e não vivendo. Sobreviver. A palavra de Deus, como eu disse anteriormente, João capítulo 10, versículo 10, vai dizer que Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus veio para que eu e você pudéssemos viver e não sobreviver. E sobreviver tem a ver com ter algo a mais sobre nós, onde nós não conseguimos desenvolver uma vida com qualidade. Por isso que eu desafio você. Que tal viver? Que tal tratar o seu passado? E hoje eu quero conversar um pouquinho com você a despeito dos sentimentos que a gente encontra aqui em Pedro. Os sentimentos que a gente encontra com Pedrão. Como é que ele lidou com o passado? Como é que era o Pedrão antes dessa queda? Antes de trair Jesus? Antes de negar Jesus. Ah, mas quem traiu foi Judas. Mas negar também é uma traição. Então, também traiu. Como é que a gente olha para ele? E eu quero trazer aqui um pouquinho, se nós pudéssemos fazer uma parte, lidando com o seu passado, sentimentos e ações diante do meu passado, eu quero trazer para você alguns sentimentos, algumas ações, em 3 momentos rápidos e muito específicos. E eu queria te convidar, ver se você se identifica com isso, ver se consegue se ajustar, ver se você consegue lidar com essa situação, com esses pormenores, e se não parece muito a vida de Pedro com a minha e com a sua vida quando nós lidamos com o nosso passado. Vamos lá? Quero dividir em 3 momentos essa narrativa de Pedro, e a partir dessa narrativa, o primeiro momento é antes de Pedro errar. Antes de Pedro ter errado com Jesus, ou com outra pessoa. Antes de Pedro ter cometido esse erro, esse primeiro momento, nós vamos falar de 2 sentimentos que Pedro tinha. E eu quero convidar você a fazer um trabalho, uma averiguação própria, uma introspectividade, uma autoavaliação, para ver se talvez você não está nesse caminho. E se estiver, tome cuidado, talvez o final é igual ao de Pedro. Esses 2 sentimentos que eu quero te apresentar para a gente conversar um pouquinho, o primeiro deles é o orgulho mais autoconfiança, resultado, ego inflamado. Orgulho mais autoconfiança, resultado, ego inflamado. A gente encontra isso no texto. Claramente, antes de Pedro negar a Jesus, Jesus foi conversar com Pedro, falou com Pedro na ceia, com outros e tal, e de repente foi falar com Pedro a respeito de uma situação. Se você tiver com a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32 e 33, antes dele ser avisado, olha o que aconteceu. Disse o texto, Jesus falando com Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu a vocês para peneirarem, e eu roguei por você, para que a sua fé não desfalecesse. Olha o que diz o texto, e quando você se converter, chamando a atenção, fortalece os seus irmãos. Jesus chamando, convidando, trazendo uma responsabilidade para Pedro. E olha o que Pedro responde no versículo 33. Mas Pedro respondeu, estou pronto, Senhor, para morrer por ti, para ser preso, e se for preciso, morrerei com o Senhor. Olha que autoconfiança. Você sabe o final da história, ele morreu por Jesus? Não nesse primeiro momento. Ele negou Jesus. E Jesus estava avisando ele, e nos versos consequentes ele vai dizer assim, não Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Ou seja, Jesus estava avisando ele, mas por causa do orgulho dele, da autoconfiança que ele tinha a despeito de si mesmo, do que estava vivendo com Jesus, o Nazareno, e ele era o cara, ele sentia-se demais e ele não conseguiu dar ouvidos para o que Jesus estava dizendo. Talvez quem narrou essa escrita de João, o próprio João, talvez nem Pedro se lembrava que ele tinha dito isso para Jesus. Não, Senhor, se for preciso eu morrerei com o Senhor. Não, Senhor, não tem problema. Sabe o que isso ensina para a gente? É que às vezes a gente faz isso com naturalidade, faz isso com teimosia. Olha que interessante, Jesus estava dizendo para Pedro, segundo o texto, Pedro, você vai me negar. Pedro, roguei a Satanás por você, pedi a Satanás para que não lhe pegasse, lhe peneirasse, enfim, intercedi a seu respeito. E aí Pedro, ainda com aquele orgulho, autoconfiança, ego inflado, ele disse para Jesus, não Jesus, não é assim não que funciona. Olha só, Pedro chega até discordar de Jesus, e talvez dizer até que Jesus estava errado a seu respeito. Já se passou por essa?
Já se passou por esse momento, nessa teimosia tão grande, e o orgulho nos leva a uma teimosia tão grande diante da situação, que Jesus está errado e Pedro está certo. Jesus está equivocado e Pedro está certo, ou seja, olha com quem que ele está teimando, por causa do seu orgulho, do seu ego inflamado, da sua autoconfiança. E segundo a palavra de Deus, queridos, o próprio Jesus, aqui eu quero trazer alguns textos para você entender, livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12, Jesus diz assim: aqueles que se exaltam serão humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados. Ou seja, Jesus está dizendo para nós que esses que se acham, numa expressão mais popular, vão passar vergonha. E aqueles que talvez passam vergonha em alguma situação, são humildes, serão exaltados. É isso que Jesus está dizendo. Um outro texto, Provérbios capítulo 16, versículo 18, vai dizer assim: o soberbo, ou a soberba melhor, precede a sua queda. Aquele que tem um espírito altivo, aquele que se acha, já está pronto para cair. O texto está dizendo para nós que aquele que é orgulhoso, igual Pedro, está prestes a cair. É questão de tempo. Aquele que é tão autoconfiante, é questão de tempo para ele ceder, para ele cair, para ele vir à ruína. Mais uma vez, o livro de Tiago, guarde esse texto para você. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Deus resiste ao soberbo, porém, Ele dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo. O que o texto está dizendo é que aquele que é orgulhoso, aquele que é com o ego inflamado, ou inflado, ou inflamado, como disse a minha esposa, pronto para explodir, esse ser, ele por Deus, ele é rejeitado. Deus resiste, Deus não chega perto, por quê? Porque não dá para dialogar, nem Deus suporta esse tipo de gente. E essa grande questão, às vezes, que a gente tem que trabalhar, e eu quero perguntar para você nesse primeiro sentimento de orgulho: você é uma pessoa orgulhosa demasiadamente? Sim ou não? Ah, eu não sou. Pergunte para quem está perto de você, eles talvez vão responder melhor se você é orgulhoso ou não. O seu cônjuge, seu filho, seus amigos vão dizer de você. É eles que vão saber responder talvez essa pergunta. Mais uma: você nunca errou? Porque o sentimento de orgulho, às vezes, nosso, autoconfiança, faz com que a gente ache que a gente não erra. Só os outros erram e eu não erro nada. Aqui é tão interessante esse erro que ele achou que ele não tinha, que Jesus estava errado, mas Pedro não estava. Não, Senhor, morrerei por o Senhor, serei preso. Não, Senhor, não negarei, não farei nada disso. Ou seja, Jesus estava errado falando isso para ele, e Pedro certo. Às vezes eu e você nos comportamos assim. Às vezes está todo mundo errado, o mundo inteiro, e só você está certo. E você continua achando que está certo. Continua achando que está todo mundo errado. Sabe o que é isso? É ego inflado ou inflamado. Está pronto ou próximo de explodir. Por isso eu pergunto para você, cuidado. Esse tipo de orgulho, de altivez, de soberba, pode te levar à ruína. E é isso que começou. A ruína, o passado e a desgraça, de certa forma, de Pedro. E muitas pessoas, antes de passar para o segundo sentimento, muitas pessoas vivem com o seu passado sem resolver por causa do orgulho. Não resolvem com as pessoas porque não querem ser humildes. Ah não, aquela pessoa brigou comigo, então eu não vou abaixar a bola, assim que falam, né? Não vou abaixar a bola. Não, eu não vou, eu não vou. E fica aquele orgulho, e o seu orgulho é tão grande, capaz de carregar um defunto nas costas. Tudo por causa do seu orgulho. Vale a pena ser orgulhoso? Eu acho que não. O segundo sentimento que a gente vê, e postura, ação e sentimento que a gente vê de Pedro, que está no texto também de Lucas, capítulo 22, capítulo 47 até o 53, quando Jesus é preso, e Pedro estava ali no Getsemane também, né, acompanhando Jesus, é a impulsividade. O segundo sentimento, se o primeiro é orgulho misturado com autoestima, com ego inflado, o segundo é impulsividade. Pedro era alguém impulsivo. Pedro era aquele cara, segundo os nossos relatos, com temperamento sanguíneo, e que ele agia, ele fazia, ele era impulsivo, ele não pensava para fazer. E nesse texto especial de capítulo 22, versículos 50 ao 51, Pedro, para defender Jesus, ele tira a espada e vai para cima de uns soldados, e um soldado lá, por causa da espada de Pedro, tem a sua orelha direita cortada. O nome desse homem é Malco. E eu pergunto para você, você acha que Pedro queria cortar a orelha dele? Eu acho que não. Eu acho que aquele homem era muito ligeiro. Pedro deveria ter mirado na cabeça para se defender, e ele tirando, pegou rapidinho na orelha de Malco e cortou. Continua o texto, se você quiser ler depois. Jesus ainda faz um milagre e restaura a orelha daquele homem. Não sei o que aconteceu com a vida desse homem Malco,
Mas o fato é que, nesse contexto, a impulsividade de Pedro, ele pega a espada, ele faz, e Jesus até fala, basta Pedro, não é assim que vai funcionar. E você, e eu, será que muitas vezes nós não somos impulsivos demais na nossa vida? Tratamos com algumas coisas com impulsividade? A palavra de Deus lá no livro de Provérbios vai dizer assim, 3 versículos para você guardar. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz assim, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra sempre o caminho. Você age sem pensar? Talvez o seu passado tem problemas que você precisa resolver porque você agiu sem pensar. Falou sem meditar. De nada, do nada, sem momento nenhum, naquele euforia ou naquele momento difícil, você foi lá e falou sem pensar por impulsividade. Agora tem que ir lá resolver o problema. Provérbios capítulo 25, versículo 18 diz assim, como a cidade indefesa, sem os seus muros para protegê-la, assim é aquele que não sabe dominar-se a si mesmo. Ou seja, nós vamos ter problema. Quem não consegue se dominar. Quem é impulsivo diante das realidades, vai ter dificuldade num futuro próximo. Terceiro versículo, Provérbios 29, 11. O tolo dá razão à sua ira, mas o sábio consegue se dominar. Está irado, no trânsito, num problema ali do dia a dia, e de repente você fica bravo e você dá voz à sua tolice, dá voz à sua ira. Querido, você vai ter problemas logo, logo, onde você vai ter que voltar para resolver aquilo que você disse. Aí você vai com aquelas histórias que a gente sempre disse, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu falei. Eu não consegui me dominar. Então cuidado com a sua impulsividade. Pergunto para você, você já falou demais quando deveria estar calado? Você já agiu em hora que você deveria estar quieto? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Caso contrário, isso vão trazer problemas diante de tantos outros que a gente poderia selecionar, mas não vai dar tempo. Tantos outros que acabam trazendo para nós uma problemática que a gente vai ter que voltar ao passado para tentar transformá-las ou ressignificá-las. Mas se você cuidar do teu orgulho, inclusive das suas impulsividades, você talvez vai conseguir lidar com isso de forma melhor. Você é impulsivo? Será que você não magoou alguém por causa desse jeito impulsivo de ser? Jeito meio estúpido de ser? Grotesco de ser? O segundo momento que eu quero te chamar a pensar um pouquinho, se o primeiro momento é antes do erro, onde o orgulho e a impulsividade já determinam que nós vamos ter problemas, então cuidado com o seu orgulho e com a sua impulsividade. O segundo momento é na hora do erro. A gente olha para Pedro aqui, também percebe com Pedro, na narrativa que nós temos semana passada, que com Pedro aconteceram as mesmas coisas. Nesse segundo momento, o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente erra, ou quando a gente está nos confrontos assim, e vendo que o negócio vai ficar difícil, o primeiro sentimento é o básico, é negação. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Pedro negou Jesus 3 vezes, segundo o capítulo de João, capítulo 18, versículo 17, versículo 25 e versículo 27, ele nega Jesus 3 vezes, primeiro para uma mulher, segundo por uma outra pessoa que aparece, um outro homem, e terceiro por um parente de Malco que diz, você estava lá e cortou a orelha de Malco. Olha só, as pessoas falando que Pedro era quem ele era, e Pedro dizendo, não sou. E aqui para mim é uma problemática muito grande que a gente precisa narrar. Por quê? Porque um pouco anteriormente, Jesus, no capítulo 10 do livro de Mateus, versículo 32 e 33, Jesus vai dizer assim, aquele que negar ou que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E o que Pedro fez? Negou Jesus diante dos homens. Isso estava dando toda e qualquer possibilidade para Satanás tomar atitude e fazer o que ele bem entender. Como se fosse, eu tenho direito. Como se dissesse, é meu, foi-me dado essa oportunidade. Porque o próprio Jesus disse, e talvez aqui fique mais claro, por que Jesus, quando no texto que nós lemos de Lucas 22, diz, eu pedi por você. Ou seja, os outros não me negarão, mas eu preciso de alguma forma intervir a seu respeito, porque você vai fazer algo da qual eu vou negá-lo lá no céu, mas a gente precisa resolver esse problema de uma vez por todas, para você voltar à harmonia com o céu. E aí então, a gente começa a perceber que é a encrenca que Pedro estava se tomando. E a despeito dessa negação, não só negar dessa forma, mas existem outras formas da gente negar também os nossos erros, negar as circunstâncias, negar o nosso passado. Eu pergunto para você, como é que você nega os seus erros? A gente nega os nossos erros, sabe fazendo o quê? Dando algumas desculpas. Vê se você já não fez isso, dizendo assim, errar é humano.
Errar é humano, fica tranquilo. E a gente vai negando os nossos erros, como Pedro fez. Segundo, ninguém é perfeito. Outra desculpa para negar os nossos erros. Terceira desculpa que a gente dá: todo mundo erra. Quem nunca errou? Todo mundo erra. E aí você vai mais uma vez negando a realidade dos teus equívocos. Uma quarta que todo mundo faz e usa a Bíblia ainda: quem que nunca errou que atire a primeira pedra. Texto sem contexto. Se tivesse perto de mim, eu pegava uma pedra e dava bem na sua testa, se você falasse perto de mim desse jeito. Porque não tem nada a ver com o contexto. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Isso é negar os seus erros. Isso não é olhar para a realidade de quem você é, a infantilidade do momento que você está vivendo, ou mesmo a imaturidade da sua estrutura e dizer: eu errei, eu preciso melhorar, eu errei. Meu pai me dizia, eu guardo sempre essa frase que ele me diz: errar uma vez é humano, errar duas é burrice, passar disso já está pedindo desespero. E tem gente que erra uma, duas, três, a mesma coisa várias vezes. Como é que você consegue? Simples. Quando você nega os seus erros, quando você não aceita que você está errando, é muito normal de você errar uma, duas, três vezes, como aconteceu com Pedro. E se tivesse mais pessoas perguntando para Pedro, ele estaria negando outras e outras vezes. Por isso que eu pergunto para você, às vezes essas desculpas que a gente dá negando os nossos erros, é para eximir das nossas consequências. É talvez para a gente criar uma distância entre o que aconteceu com aquilo que vai ser consequente. Por exemplo, eu menti, ou eu quebrei algo, ou aconteceu alguma coisa, eu falo: não fui eu, não, foi sem querer, ou alguma coisa assim, para eximir da consequência. Quando isso não vai ajustar nada, não vai ajudar nada, e a gente uma hora vai ter que se encontrar com os nossos erros, e vamos ter que nos ajustar. Talvez você está assim, como é que você reage aos teus erros? Você os nega? Ou você tem facilidade de dizer: eu errei? Qual foi a última vez que você disse essa frase? Para alguém. Para alguém, não para Deus. Para alguém perto de você. Eu errei. O segundo sentimento desse momento, além da negação, e Pedro teve, é fuga. Pedro fugiu. Segundo o texto que nós lemos ali, quando Pedro estava próximo de Jesus, Marcos capítulo de número 16, versículo 7 exatamente, quando Pedro ouve que Jesus estava ali, ele começa a andar com Jesus de perto, aí de repente ele nega Jesus 3 vezes, ele olha e os olhos de Jesus se fitam nos olhos de Pedro, e ele vai e chora, e ele vai embora. Quando Jesus ressuscita, a primeira palavra que Jesus, já querendo tratar com Pedro, com o passado de Pedro, Jesus chama as mulheres e diz, o homem chama a mulher e diz: avise aos discípulos e a Pedro, ou seja, quero conversar com ele pessoalmente, mais ou menos assim. É igual quando a gente fala assim, quando a mãe chega para você e diz assim: Isaías Francisco de Góes, pegou, é problema. Ou talvez quando a gente fala assim, o pastor liga para você: querido, precisa falar com você, essa semana você tem um tempinho, preciso falar uma coisa muito importante com você. O que é, pastor? Não, a gente conversa no dia. Nossa, quando eu faço isso com os irmãos ficam mal. Pastor, me fala já, me adianta o assunto, e eu gosto de dar uma judiada, eu falo: não, a gente conversa no outro dia, no dia certo a gente conversa, fica tranquilo, só ore, vamos precisar de oração. Nossa, aí a pessoa fica preocupada. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus dizendo para ele que ia, e segundo o próprio texto, depois de ele ter negado, o que ele fez? Nem considerou ser mais discípulos, ele foi pescar, voltou para o seu primeiro ofício, pescador. Voltou a pescar, voltou a fazer as suas coisas, levou outras pessoas com ele, porque ele achou que Jesus não ia mais dar bola. E fugindo, porque ele não vou enfrentar essa realidade. Eu fico imaginando, queridos, quando a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2, vai dizer que não existe nada que está oculto que não será trazido à luz. Ou seja, uma hora aquilo que a gente fez de errado, uma hora aquilo que a gente aprontou, segundo o texto, vamos pensar nessa palavra, ela vai aparecer. E eu fico imaginando como é que isso carcome a gente, como é que isso incomoda a mim e a você. Por isso eu quero lhe perguntar, qual tem sido a sua fobia? Do que você tem fugido? Houveram no passado, aconteceu no seu passado algumas situações onde você está fugindo até hoje? Encontrar com alguém, confrontar-se com alguém, pedir desculpa para alguém, aceitar o perdão de alguém, ajustar-se no relacionamento com alguém, e está fugindo, procrastinando, dizendo com as desculpas que a gente colocou: não, deixa, não, a verdade é que você está fugindo, essa é uma realidade, e uma hora vai acabar, a estrada vai acabar, você vai ter que parar, ou no abismo, ou voltar e conversar. A gente tem essa expressão com Esaú e Jacó, que eles ficaram fugindo, Jacó fugindo de Esaú 20 anos
para se encontrar e se ajustar a um passado que precisava ser ajustado. Faz quanto tempo que você foge? Qual é o nome das suas fugas? De quem você está fugindo? Já pensou? Seu passado lhe incomoda? De quem você está fugindo? E por último, o terceiro momento, da qual eu quero desafiá-los, é o resultado de tudo isso. Se num primeiro momento nós temos dois sentimentos antes de cair, tome cuidado, o orgulho e a impulsividade. Cuidado, se você for assim, precisa melhorar. O fruto do Espírito vai te ajudar. Um deles é domínio próprio, que vai te ajudar com isso. E também alegria, humildade, e tudo isso vai fazer você ser diferente, para que você então não caia, porque o orgulho, a soberba, precede a queda. Então cuidado com esses dois sentimentos. Mas caso você tenha caído, talvez você tenha sido igual Pedro. Talvez eu tenha tido posturas igual a de Pedro. De fazer o quê? De negar, não fui eu. Nega não, os fatos estão aí tão claros. Ou talvez você tenha fugido, como muitos que eu conheço estão fugindo até hoje de um passado e não querem enfrentá-lo. Qual o resultado de tudo isso? E é o que eu quero, terceiro e último momento, para a gente concluir. Qual o resultado da gente fugir? O resultado de todo esse problema que a gente encontra aqui na vida de Pedro. O resultado que a gente tem é a chamada culpa. Culpa. Quero falar com você sobre essa palavra, culpa, que é o resultado de um procedimento, de um equívoco, de um erro que eu e você temos. E o resultado dessa culpa, ela pode ter dois lados. Um lado é o extremo, vamos chamar assim, do lado esquerdo o extremo, do lado direito o lado saudável. Desse lado é o extremo e o saudável da culpa. Porque existe um lado da culpa que ela é complicada, que ela é ruim, que ela faz mal para a gente, que ela começa a incomodar a gente mais do que a gente precisa, é a culpa em excesso que é chamada. Por outro lado, é a culpa saudável, porque se você do excesso, sai do excesso e vai para uma ausência de culpa, você não vai ter consciência dos seus erros, você não vai ser incomodado a despeito das suas fragilidades, dos seus equívocos. Portanto, a partir dessas ações, existe uma culpa que é necessária e saudável para nos projetar a viver, a se desenvolver. Por outro lado, tem aquela culpa com excesso que incomoda, machuca e faz mal para a gente a vida toda. E eu quero fazer esse trilho para você entender. Na culpa com excesso, nós encontramos Judas. Na culpa saudável, nós encontramos Pedro. Vou repetir. Na culpa em excesso, nós encontramos Judas. Na culpa saudável, nós encontramos Pedro. Como, pastor? Olha os resultados. Pensa comigo, descendo assim, alguns tijolinhos para você entender. Estamos aqui na culpa em excesso e na culpa saudável. A culpa em excesso, ela é confusa. Ela não nos deixa muito claro o que está acontecendo, onde errei, onde não errei, como é que foi. A culpa saudável, ela é clara. Foi um equívoco. Eu sei onde eu errei. Descendo um pouquinho mais, a culpa em excesso traz uma tristeza, uma vergonha. Foi o que aconteceu com Judas. Ele ficou envergonhado com o que ele fez com Jesus, ter traído Jesus e voltou lá no Sinédrio, brigou com todo mundo, jogou as moedas, ficou bravo. Ele ficou com tristeza, com vergonha, e todos os sentimentos possíveis. Judas também, Pedro também, teve tristeza, isso é verdade. Mas ele não teve só vergonha, ele teve uma outra postura, constrangimento. Se de um lado é só vergonha, do outro é constrangimento que Pedro teve. A culpa, vai acompanhando comigo. A partir disso, então, Judas teve remorso, certo? Culpa em excesso, tristeza, vergonha, e agora ele tem remorso. A partir desse remorso que ele tem, ele chora amargamente, ele fica bravo, ele fica irado, tem uns sentimentos desastrosos. Pedro, ele tem, sim, tristeza, ele tem, sim, constrangimento, mas depois ele tem arrependimento. Judas tem remorso, Pedro tem arrependimento. Duas coisas bem diferentes. Já falei sobre isso, outro dia a gente conversa sobre isso. Diferença de arrependimento e remorso. O resultado do arrependimento, do remorso, melhor, de Judas, levou-o a ter uma acusação. Que Satanás pegou essa acusação e acabou com ele. E essa acusação nele fez ele viver um tempo terrível. E aí ele tirou sua própria vida, morte. É o resultado da culpa excessiva. Deu para entender? Por outro lado, Pedro,
ele também teve tristeza, constrangimento, mas ele teve um arrependimento que o levou a usufruir da graça de Deus em Cristo Jesus, o encontro, e em vez de levá-lo para a morte, o levou para a vida, e uma vida diferente que ele não tinha antes com Jesus, que agora, depois de convertido, palavras de Jesus, ele começou a viver. Por isso que existem dois caminhos para você lidar com o seu passado, a despeito da sua culpa. Como é que você lida com ele? Como é que você lida com ela? Talvez temos os extremos da culpa. Ah não, não quero nada de culpa, não tenho culpa de nada, não é culpa minha, eu lavo minhas mãos. Querido, você não vai aprender, não é uma culpa saudável que vai te levar a um incômodo, a uma mexida na sua estrutura para falar, você precisa mudar. Isso é importante para mim e para você. Mas se por outro lado a culpa em excesso tem te acomodado, tem te incomodado, tem tirado o teu sono e tem sido instrumento na mão de Satanás, porque a culpa na mão dele em excesso, ele é o que sabe fazer isso melhor que a gente conhece. Ele é acusador, ele faz isso, ele me acusa por causa das culpas em excesso que eu tenho. Por isso eu quero te perguntar, qual é o caminho que você vai trilhar? Qual o caminho que você vai caminhar? Onde você quer ir? Parecer com Pedro ou parecer com Judas? Parecer com Pedro, culpa saudável, constrangimento, tristeza. E a palavra de Deus vai dizer isso tranquilamente. Eu quero que você guarde esse texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, vai dizer que a tristeza que vem de Deus nos leva ao arrependimento, mas o remorso que vem do mundo não nos leva à salvação. Ou seja, a tristeza que vem de Deus, porque é o Espírito Santo que faz isso. A palavra de Deus, quando Jesus vai dizer do Espírito Santo que ele viria, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai provocar em mim e você o arrependimento e não o remorso. E aí ele vai transitar por mim, para que a graça inundando a minha vida possa me levar a viver a vida que Jesus quer que eu e você vivamos. Por outro lado, a gente vai viver sendo acusado por Satanás e viver a morte que ele quer tanto que eu e você viva. Por isso eu quero perguntar para você e a gente finalizar com alguns desafios para a gente pensar. O primeiro desafio, não seja orgulhoso. Você pode estar causando mal para si mesmo. Quando a gente olha para o Salmo 32, versículo 9, ele diz assim, que a gente vai se afastando de Deus, tanto se afastando de Deus, que a gente vira uma mula. O que é uma mula? No Salmo 32, versículo 9, é aquele trem, né, como diz o povo, aquele trem que empaca, cabeça dura, que não seja assim, meu irmão. Seja maleável, deixa Deus trabalhar com o teu coração, com a tua vida, deixa Deus moldar você para que a humildade seja uma realidade para você e não o orgulho. Segunda consideração para você pensar, encare de frente as suas falhas. A culpa saudável é muito importante para crescimento e a maturidade. A culpa saudável é muito importante para crescimento e maturidade. Por isso encare os seus erros, encare as suas falhas. Seja honesto com você mesmo, entendendo que você não é perfeito. Não negue os teus erros. Diga, eu errei. Me perdoa, eu errei. Diga para quem quer que seja, eu errei. Seja homem, seja mulher, tenha hombridade em reconhecer a mim e as suas falhas. É isso que Ele quer. Terceiro desafio para a gente pensar. Aceite que você pode também errar e magoar alguém. Às vezes nós ficamos naquela de que, Senhor, não, as pessoas me magoaram, eu fiz isso, o meu pai fez isso, a minha mãe, meu amigo, todo mundo me magoou, mas entenda que também você é magoador. Eu e você já magoamos muitas pessoas, fomos magoados sim, mas já magoamos muita gente. Por isso eu quero desafiar você, entenda isso, tenha paciência, tenha empatia, diante do que está acontecendo nessa realidade. Quarto desafio, alimente-se do perdão. Alimente-se do perdão. Produza o perdão na sua vida como algo maravilhoso que vai te fortalecer. Até porque se você não se alimentar do perdão, você não vai confessar os seus pecados, você não vai lidar com a sua culpa, você não vai saber lidar com o seu passado, com os conflitos que vão aparecer. Então você precisa exercer o perdão. Para isso eu desafio você, tenha a palavra perdão como uma palavra comum no seu vocabulário diário. Errou, tenha facilidade de pedir perdão. Ah, pastor, eu não tenho essa facilidade. Então é muito provável que você vai ter que voltar muito no seu passado para tratar de muitas coisas que você deixou para trás. E por último, não se desculpe ou não transfira a sua dor para outras pessoas ou para outras situações. Assuma, ressignifique-a, traga-o para uma realidade. E como que eu posso ressignificar a minha dor do passado, pastor?
Aí eu quero te convidar, semana que vem a gente vai entender qual que é a forma, o método que Jesus usa para tratar dos nossos traumas, para nos ajudar a despeito daquilo que nós erramos no passado. Quer seja com alguém, quer seja com um amigo, com família, com um cônjuge. Mas antes de tudo, cuidado com os seus sentimentos. Finalizo, nunca se esqueça, sem orgulho, não precisa, impulsividade, também não precisa. Pense um pouco mais antes de agir. Você vai evitar menos erros, vai errar menos e vai frustrar menos as pessoas. Segunda consideração para você lembrar, não negue os fatos, aceite que você erra. E segundo, não fuja da realidade, enfrente, vai te fazer bem, vai mudar, vai te amadurecer. E por último, lide bem com a culpa saudável. A culpa excessiva, não faz bem, mas a saudável é necessária, para mostrar para mim e para você que a gente precisa mudar, que do jeito que a gente está fazendo está errado, a gente precisa ser transformado pela graça e o amor de Deus na minha e na sua vida.